Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa nona aula de redação oficial, exercícios, questões resolvidas sobre redação oficial e comentadas para vocês. Certo, queridos? Vamos lá então. Questão número 1 da FEPESE, característica comum da FEPESE, fazer 5 afirmativas ali a respeito dos diversos assuntos, né? Nesse caso, redação oficial, e a gente tem que identificar quais delas estão corretas, né? Então vamos ver a frase número 1, diz o seguinte, a afirmativa número 1. A impessoalidade é característica da redação oficial. Isso traz ao texto necessariamente a ausência de impressões individuais de quem comunica. E este, ou seja, o emissor, quem comunica, é sempre o poder público. Sim, exatamente. Quem recebe pode ser um órgão público, poder público ou um particular, mas quem emite redação oficial, somente o poder público. Não se esqueçam disso. Número 2, a impessoalidade também se faz presente naquele que recebe a comunicação oficial. Há duas possibilidades para o receptor. A comunicação pode ser redigida a um cidadão, para um cidadão, sempre concebido como público, ou a outro órgão público, que eu falei antes, né? Aquilo que eu falei antes. Nos dois casos, temos um destinatário concebido de forma homogênea e impessoal. Certíssimo! Número 3. O padrão culto da língua portuguesa é obrigatório na redação oficial. Sim. Isso implica o emprego de linguagem rebuscada. Não. A gente falou de padrão culto. Norma culta, aquilo que a tia Norminha determina. Acentuação, pontuação, concordância, regência, crase, então, o básico. Mas jamais uma linguagem rebuscada. Tá? De necessárias construções sintáticas e de figuras de linguagem próprias da língua literária, em hipótese alguma também. Então, jamais usar figuras de linguagem e construções sintáticas da língua literária, né? Dessa língua. Não, de forma alguma. Fora da casinha. 4. Os textos oficiais devem ter formalidade. Mas eu já não poderia ir já eliminando? Não, eu estou resolvendo para vocês todas aqui. Depois a gente vê a resposta, tá? É importante analisar a razão, né? Por que a 1 está correta? Por que a 2 está correta? Por que a 3 não está correta? Essa é a ideia. Depois a gente identifica a resposta. Os textos oficiais devem ter formalidade e padronização. Isso aí. Um exemplo dessa característica pode ser observada no trecho a seguir, endereçado ao secretário de Educação de um município deste estado. Solicitamos a Vossa Senhoria que emita o mais rápido possível vosso parecer. Não! Pronomes de tratamento aqui funcionam como segunda pessoa, mas fazem a concordância na terceira pessoa. Portanto, seu parecer. Fora. O fecho das comunicações oficiais possui, além de finalidade óbvia de arrematar o texto, a de saudar o destinatário. Assim, está correto o seguinte fecho de um memorando cujo emissor é um chefe de departamento e o receptor o diretor do respectivo departamento. No aguardo de vossa manifestação. Disso, não posso usar nada disso aqui. Então, é sempre diretamente o fecho, atenciosamente, para a pessoa de uma hierarquia superior ou de mesma hierarquia e respeitosamente para uma pessoa, atenciosamente para uma pessoa de hierarquia inferior ou de mesma hierarquia e respeitosamente para uma pessoa de hierarquia superior. Nós temos aqui o emissor é o chefe para o diretor, para uma hierarquia superior, portanto não pode ser atenciosamente, tem que ser respeitosamente. E no aguardo de vossa manifestação, em hipótese alguma. É o fecho, nome e cargo. Então, incorreto. Como resposta, apenas 1 e 2. As duas afirmativas 1 e 2. Tá? Letra A, a resposta. Número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde ao vocativo que deve ser empregado nas comunicações dirigidas aos chefes de poder. Então, vamos ver.
eminentíssimo, magnífico, ilustríssimo, excelentíssimo senhor ou reverendíssimo. Bom, dê uma olhada, na aula eu falo sobre isso, ali quando eu vou utilizar o vocativo para os chefes de poder do executivo, estamos falando aqui em nível federal, tá? Falamos de federal, então eu vou usar para o executivo, presidente da república, para o legislativo e para o executivo, excelentíssimo senhor, e aí então, presidente da república, então presidente do Senado Federal, o que for, tá? Muito bem, querido, então, excelentíssimo senhor, letra D. 3. Assinale a alternativa correta, FEPES também. A redação oficial deve ser parcial, ou seja, é importante a interferência da individualidade. Matou já aqui, a gente já viu que isso não pode, impessoalidade é importantíssima. Então tá fora. B. A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade para elaborar os expedientes oficiais contribuem para que seja alcançada a impessoalidade. Pim-pom. Letra B tá muito boa. Já coloca a marquinha do lado ali. Eu acho que essa é a resposta. Vamos para C. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. E aí sendo dissociada dos princípios que regem a administração pública. Não, lembrem do LIMP. Lembrem-se sempre do LIMP. D. As comunicações oficiais devem permitir múltiplas interpretações. Ih, já ferrou. Fuzilou, tá fora. Uma interpretação, jamais mais de uma interpretação. Letra E. A redação oficial deve se caracterizar pelo abuso de expressões e clichês do jargão burocrático, de formas arcaicas de construções de frase. Pelo amor de Deus, fora da casinha. Então, com certeza, a letra B. Brasil, muito bom. Fácil a questão, fácil. Número 4. Indique se são verdadeiras ou falsas. As afirmativas, característica comum da FEPES também. Vamos ver então. Diz o seguinte, a afirmativa 1. A redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Beleza. De acordo, uma de suas características é a informalidade. Que informalidade? É formalidade. E aí coloca, ou seja, a ausência de impressões pessoais. Que isso? Totalmente fora. Falsa. O padrão culto é aquele em que se observam as regras da gramática formal e um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. Que a gramática formal determina, e um vocabulário, bom vocabulário, mas sem os rebuscamentos. A gente já falou sobre isso. 3. A frase seguinte, terceira, em países com grandes diferenças regionais, como o Brasil, aceitam-se regionalismos, vocabulários ou jargões técnicos nas comunicações oficiais para facilitar a compreensão por parte do público em geral. Gente, isso aqui é absurdo. Então, se nós recebermos uma comunicação do norte do país, tem que vir um tradutor aqui para traduzir os regionalismos? É óbvio que não. Jargão técnico só quando for necessário. Se for necessário, ele deve vir esclarecido ali, explicado. Falso. O texto oficial deve ter como característica a concisão. Texto conciso, isto é, transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Economia linguística, show de bola, verdadeiro. O memorando é a forma de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Portanto, eminentemente interna. Resposta, letra D, Dinamarca. Número 5. FGV agora. Com base no Manual de Redação da Presidência da República, assinale a afirmativa incorreta. De nenhuma forma, o uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem próprios da linguagem literária. Isso aí, beleza. Nada de contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem, não, nada disso. Isso é uma coisa rebuscada, tem a ver com literatura, não com uma linguagem formal, de um documento oficial. B. A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar
o seu uso indiscriminado. Então, realmente eu não posso usar uma linguagem técnica, aquilo que eu falei, de forma indiscriminada. Se for necessário o uso, sim, faço o uso, mas sempre explicitando ali, deixando com que a pessoa que vai ler identifique, né, a respeito do que se trata, até porque é um documento público, né? C. Existe adequadamente um padrão oficial de linguagem, padrão culto, não oficial. O burocrateza, aquele que eu falo na aula lá, que inclusive faz referência a ele no manual. Não. Independentemente do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. Está aqui o erro. Nanina, não. D. Na revisão de um expediente deve-se avaliar se ele será de fácil compreensão por seu destinatário. Sim, isso fala lá no manual. Inclusive pede que a pessoa releia e veja se realmente está claro ali ou não. Tá? E. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses atos e comunicações, de outro, de sua finalidade. Show de bola. Resposta da 5C, Canadá. Número 6, IESES. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, existem 3 tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma. O ofício, o aviso e o memorando, que são o ofício, o aviso e o memorando. Dentre eles, qual ou quais deve ou devem ter incluído no destinatário também o endereço. Eu falo sobre isso na aula, é o ofício, letra D. Dinamarca, ofício. Número 7, Instituto Federal. A redação oficial deve caracterizar-se por alguns atributos próprios da administração pública, os quais estão previstos na Constituição Federal. Não é característica básica das comunicações oficiais o quê? Pluralidade, concisão, clareza, uso do padrão culto e impessoalidade. Meu Deus do céu, é uma questão dada, né? É óbvio que a letra A, pluralidade. Show de bola. Muito bem. Agora, número 8. CESP. A respeito da correspondência oficial, julgue o item a seguir à luz do Manual de Redação da Presidência da República. Decorre do princípio da moralidade a prescrição de que não deve haver impressões pessoais em textos oficiais. Não deve haver impressões pessoais, mas isso é impessoalidade e não moralidade. Errada. 9. CESP também. Solicitamos a liberação para a exportação dos seguintes produtos biológicos humanos para análise no exterior: substâncias para diagnósticos e substâncias infecciosas. Considerando que o trecho do texto apresentado anteriormente seja parte de um documento oficial hipotético, XX/16, 2016, enviado à Anvisa pela empresa particular, também hipotética, Biodiagnósticos Limitada, julgue os itens a seguir à luz do disposto no Manual de Redação da Presidência da República sobre a redação oficial. Ao final do documento a ser enviado em resposta a essa empresa, Biodiagnóstico Limitada, deverão constar a assinatura, o nome e o cargo do emissor do documento. Claro, como a gente já viu, fecho, espaço, assinatura, nome e cargo, sempre, exceto aqueles documentos emitidos pelo Presidente da República. Certinho? Então, certinha, 9, 10. CESP também. Solicitamos, essa aqui é a mesma, o texto é o mesmo, tá? Considerando que o trecho de texto apresentado anteriormente seja parte de um documento oficial hipotético, XX/2016, enviado à Anvisa, pela empresa particular, também hipotética, mesmo no texto do anterior. O documento enviado por esta empresa é um memorando. Não, Não. Então, se eu estou enviando isso aqui, com certeza é um ofício, certo? É um ofício, tá bom? Facinho, queridos? Bem tranquilo. Então, não se esqueçam de colocar aí um ok. Se gostou, coloca lá, gostou. Se não gostou, comenta. É importante isso. Se inscrevam nos nossos canais, no canal do professor Wilson, no canal da Editora Atualizar, no canal dos outros colegas. São inscrições distintas. Importante para que mantenhamos
este material de qualidade e gratuito para vocês. Compartilhem também o nosso material. Um abraço!